O senhor gostaria de aumentar a batata? É, a família. Será que a gente tem que ir treinando ou muita calma nessa hora? Então, antes da gente abordar o tema da queda do Bitcoin, que é o que as pessoas querem falar sobre hoje, já deixa o seu like, ajuda a Liga a espalhar esse vídeo no YouTube afora, para que ele circule bastante, isso é essencial. Informação nesse momento é imprescindível. Então, deixa o seu like e ajuda a Liga nessa missão. E claro, se você não for inscrito, se inscreva, ativa o sininho e fique por dentro de todas as novidades do mercado cripto, nesse momento que costuma ser conhecido por um momento de oportunidades, momentos em que o mercado está em desespero. E quem diria, família, quem diria que o Bitcoin poderia vir abaixo dos 80 mil dólares? Esse, inclusive, foi o tema de um vídeo meu há 3 semanas atrás do nosso clube de membros. Inclusive, o nosso clube de membros está reformulado com um Discord muito completo, dividido em temas, cheio de conteúdo para você, a um preço que, por coincidência ou não, é menos do que uma promoção de McDonald's. Então, cogite se tornar membro para ter mais contato com a gente e poder desfrutar de vídeos como esse, no qual a Liga Cripto já cogitava esses valores, esses patamares, como sendo o cenário mais provável. Não é que uma recuperação fosse impossível, nada é impossível nesse mercado, mas a maior probabilidade, a gente vem falando isso há algum tempo, inclusive algumas pessoas questionando a gente, porque a gente é muito altista, a gente é bitcoiner, a gente acredita para o longo prazo. Então, algumas pessoas comentando, pô, tô vendo a Liga Cripto falar de bear market, é isso mesmo, vocês vão se arrepender. E não é por aí, a gente acredita no valor do ativo a longo prazo, mas a gente sabe também que quando se empilha indícios de uma mesma direção, aquela direção ou aquele cenário, ele ganha uma probabilidade maior, um peso maior. Então, família, logo no início desse vídeo, eu quero atualizar vocês desses valores, tá, de forma aberta, e qual é a minha expectativa do que eu vejo como valores de oportunidade no mercado, principalmente em relação ao Bitcoin. Então, antes da gente começar a falar de custo elétrico, custo de produção, vamos tentar entender o porquê que houve essa grande queda no mercado. Repentinamente, será que foi do nada? Então, eu vejo como dois pontos importantes. Esse não é o mais importante, mas o shutdown parcial dos Estados Unidos foi sim um ponto que traz uma incerteza, faz com que o mercado como um todo não seja alimentado de dados que são cruciais para a tomada de decisão. Então é como se o mercado ficasse vendado. E as pessoas que investem em mercado de risco não gostam de investir vendados, eles gostam de ter noção do que está acontecendo. Então isso por si só já traz uma incerteza, já promove um movimento de aversão a risco. Tá? Primeiro ponto. Mas o ponto principal que eu colocaria aqui, até mesmo via Grok, né, a informação dada pelo Grok, foi a nomeação de Kevin Warsh por Trump para liberar a cadeira principal do Fed. E o Kevin, ele é visto como hawkish, ou seja, favoráveis a políticas monetárias mais apertadas, o que reduz a expectativa de cortes agressivos de juros ou liquidez frouxa. Então, isso foi uma reação quase que imediata ao mercado, onde o cenário já não era favorável ao corte de juros. A gente tinha a probabilidade de, no máximo, 2 cortes esse ano. E a escolha desse nome para a cadeira do Fed traz ainda mais incerteza em relação somente a esses 2 cortes. Então, família, quando a gente pega esses 2 elementos, né, e faz ali uma sopa de letrinhas desse sentimento pessimista, você tem algo parecido com o Fed Chair, né, a escolha do Fed Chair, com o shutdown uncertainty, que eles botam aqui como a incerteza do shutdown, ou seja, a falta de dados, liquidações de alavancagem, outflow de ETF, um sentimento risk-off geral. Então, o shutdown, ele não é o culpado principal, mas ele foi um agravante, certamente. Bom, família, então, entendido basicamente o que levou o Bitcoin até esses 77 mil dólares, vamos falar de preços, vamos falar da onde mora potencialmente as melhores oportunidades, na minha opinião. Eu vou explicar isso não só em cima dos gráficos, mas valores importantes em relação ao histórico do Bitcoin. Então, no meu vídeo passado de 3 semanas do Clube de Membros, em que eu falei da possibilidade do Bitcoin ir a 75 mil dólares, valor esse que a gente não chegou a bater, tá? Mas alguém tem dúvida com o Bitcoin a 78 mil dólares que a gente possa vir a 75? Acredito que não. Então, um dos patamares que eu coloquei aqui como bons pontos de suporte seria um deles que é conhecido como o custo elétrico do Bitcoin.
Tá? E o Quintin trazia nesse tweet falando que o Bitcoin nunca veio abaixo do seu custo elétrico. É claro que esse custo elétrico ele vem variando de acordo com o aumento do hash rate, aumenta a dificuldade, você tem que gastar mais energia. Então, a gente chegou a ter esse custo elétrico a 71 mil dólares com Bitcoin a 91 mil dólares. Mas vocês devem estar sabendo também que a gente teve uma crise em relação à mineração do Bitcoin por conta de grandes nevadas. Então, diversas máquinas tiveram que ser desligadas devido à tempestade de inverno nos Estados Unidos, o que interrompeu a mineração, fez o hash rate, né, esse termômetro de mineração do Bitcoin, cair 12%, e naturalmente isso também empurra para baixo o custo elétrico do Bitcoin. Com o Bitcoin, mais recentemente, já 82 mil dólares, o seu custo elétrico caiu para 59 mil dólares. A gente está falando, vamos arredondar, de um suporte conhecido, ou melhor, um patamar de preço que o Bitcoin nunca desrespeitou, nunca veio abaixo. Hoje a gente tem esse valor em 60 mil dólares. Como vocês podem perceber, esse valor pode vir mais abaixo. Tudo vai depender de como o comportamento, né? Como vai ser o comportamento dos mineradores daqui para frente. Se a gente vai ter um desligamento de mais máquinas ou se a gente vai ter a reestabilização, tá, do hash rate, aumentando novamente e subindo esse custo elétrico. A questão é que, coincidentemente ou não, com a queda do Bitcoin a patamares de mais abaixo, a gente tem um custo elétrico indo a 60 mil dólares, não mais em 71 mil dólares. Isso é preocupante, Mário? Não sei. Vamos dar uma olhada aqui em outros termômetros, né? Outros indicadores do mercado. Eu gosto daqui da banda logarítmica de regressão do Bitcoin. Então, a gente dando uma olhada aqui bem superficial, a gente vai perceber que em alguns poucos momentos da história, o Bitcoin veio abaixo dessa última banda, né, dessa última banda inferior, que é chamada de Non-Bubble Lower Band. Nesse momento, conhecido como Covid Crash, ou crise de saúde mundial, a gente viu o Bitcoin bater 3.800 dólares, quando essa banda estava em aproximadamente 5 mil dólares. Mais à frente, na descoberta do fundo de 2022, o Bitcoin gira em patamares de 17, 16 mil dólares, enquanto essa banda inferior estava em 20 mil dólares. Hoje, família, se a gente pular para o tempo presente, essa banda está em 73.970, arredondando 74 mil dólares, enquanto o preço do Bitcoin, como vocês viram recentemente, está em 78, agora já em 77.800. Mas ponto é que a gente não chegou a tocar essa banda inferior. E aí, o que eu tenho aqui para extrair desse indicador? É que é impossível a gente vir abaixo da banda? Não. Mas a banda inferior ela é um bom termômetro para a gente medir patamares de boas oportunidades, não para o curtíssimo prazo, mas entendendo a evolução e a continuidade do crescimento do Bitcoin. Então, eu não acho que é impossível que o Bitcoin venha abaixo de 74 mil dólares. A gente já viu que o custo elétrico do Bitcoin, que foi sempre respeitado, está em 60 mil dólares hoje. Mas por quanto tempo será que a gente vai ter o Bitcoin abaixo dessa banda quando a gente ultrapassar? Eu não acho que é uma certeza, mas eu acho que a probabilidade de a gente ultrapassar é grande, ainda mais com esse custo elétrico lá embaixo. Então, eu poderia dizer aqui de maneira simplificada que um Bitcoin abaixo de 74 mil dólares já é um número bastante interessante para a realização de um DCA, que é fracionar a sua compra, que é você dividir a sua entrada no mercado. E para a gente complementar ainda mais, né, a informação em relação a essa zona de valores de preço do Bitcoin, a gente tem o Benjamin Cohen falando do Bitcoin indo em direção ao seu destino, que seria um toque com a média móvel de 200 semanas. Isso ele comentou em novembro de 2025, dia 17 de novembro, e ele comentava que provavelmente esse valor estaria entre 60 e 70 mil dólares. Hoje, família, esse valor, tá, gira em torno de 58 mil dólares aproximadamente. Então, algumas semanas à frente, 2, 3 semanas à frente, a gente já possa chegar a patamares próximos, mais próximos, né, de 60 mil dólares. A nível de médio e longo prazo, esse patamar de 70 até 60 mil dólares, para mim, é onde mora ali a melhor oportunidade para longo prazo. Não porque eu simplesmente acredito nesses valores,
mas porque se a gente empilhar evidências, a gente tem esse patamar de preço como um patamar bem interessante para compra. Um outro ponto final ali de confluência bastante interessante em relação a preço exclusivamente é que, se você observar, o Bitcoin no fundo de 2022 ele adentra uma zona em que ele não tinha adentrado anteriormente, que é o quê? Um preço unitário menor do que ele atingiu no seu topo passado, do ciclo passado. Então o Bitcoin ele nunca tinha retornado a valores abaixo do que ele atingiu em máximas históricas anteriores. Em 2022 ele o fez. Então, eu não acho impossível que a gente o faça novamente. Inclusive, quando eu falo de valores entre 70 e 60 mil dólares, eu estou falando de valores que, tecnicamente, são abaixo da máxima histórica do ciclo anterior. Bom, família, então, sendo bem direto, é assim que eu estou vendo o mercado. São nesses patamares que eu pretendo injetar novamente liquidez e o meu caixa, que eu restituí, e venho falando isso há algum tempo, principalmente no clube de membros. Vendi boa parte da posição de altcoins, deixando poucas posições específicas, e como já disse, tinha realizado, depois que o Bitcoin perde a média móvel de 50 no semanal, realizei um pouquinho da minha posição de Bitcoin, porque eu também tive custos não esperados, ou melhor, tive que fazer obra em casa, vou ter que pagar uma operação familiar, e isso tudo destabilizou um pouco o meu caixa. Então eu tive que restituir esse caixa e venho rodando, acumulando caixa para que, quando essas oportunidades se apresentarem, eu esteja disponível, eu esteja preparado. Só para deixar claro, eu não acho que é obrigatório que o Bitcoin vá a esses patamares, mas eu repito, é só uma questão de probabilidade. Assim como há semanas a gente já vem falando que a maior probabilidade era a gente adentrar um bear market, por mais que seria lindo ter um novo topo em 140, 150 mil dólares. Todo mundo desejava isso, mas não é sob desejo, sim, em relação ao que o mercado te entrega. E aí, família, só para esclarecer, se a gente tiver a níveis de RSI um desfecho semelhante a 2019, que é o período que muita gente tem visto semelhanças com o momento presente, em relação à taxa de juros, em relação ao início do quantitative easing, que é basicamente o Fed voltar a inflar os seus balanços, comprando ativos e despejando liquidez. Então, realmente a gente tem algumas semelhanças, a gente já falou isso diversas vezes, e a nível de RSI, a gente chega a patamares muito semelhantes. Então, a gente está no mesmo patamar de 33 do RSI semanal. Então, isso significa que aqui será o fundo? Não, eu já acabei de falar, esse vídeo foi sobre patamares mais a fundo. Mas eu não descarto com 100% de certeza a possibilidade da gente estar realizando, sim, um movimento de fundo local, e a gente fique a ver navios se a gente ficar só esperando esses patamares de preço. Então, é exatamente por isso que eu não vendi todas as minhas posições de Bitcoin, que eu sigo holdando, porque eu tenho convicção de longo prazo. E eu entendo que as pessoas que não tenham tanta convicção queiram vender a esses preços, mesmo em prejuízo, porque estão abalados com tudo que está acontecendo no mercado nesse curto prazo. Mas eu chamo a atenção para essa coincidência, né? Mais uma coincidência em relação a 2019, mas a gente não pode esquecer que, se de fato a gente estiver desenhando ali algo parecido com um fundo de bear market, historicamente, né, a gente costuma encontrar fundos ou zonas próximas do fundo quando o RSI do Bitcoin entra em sobrevenda. Bom, família, por hoje é só. Se você puder, deixa a sua opinião aqui embaixo. Você acha que esses patamares de preço fazem sentido, ou se é melhor já começar o DCA desde já? Eu quero saber sua opinião. Quero que você deixe seu like também se você achou que esse vídeo te agregou de alguma forma. E, por fim, tem promoção nova da Bybit rolando, a melhor plataforma de trade do mercado cripto pela Liga Cripto e que apoia todos os conteúdos desse canal. Então, se você quiser ganhar até R$ 150 de cashback utilizando o seu cartão com cripto, sem precisar trocar por outras moedas, sem precisar converter para real, vem aqui embaixo, já tem um link da promoção rolando, crie sua conta, solicite o seu cartão e pegue esse bônus de lambuja. Grande beijo, família. Vou ficando por aqui. Valeu!